Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitan jena Tasmai Shri Gurave Namah. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo. Narayanan Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamyudhiraye Siro Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo, subtítulo aí, né? Seguir o processo demonstrado por Goura é a única maneira de adorar Krishna. Capítulo 10. Capítulo 11. Hare Bhai Sabachaji Vaishnava Dvipa Pure Gaurange Rasta Kala Bhaja Dukha Jabedure. Ó irmão, deixe tudo para trás e reside em Nova Dwipa. Sirva a Gauranga durante as 24 horas do dia e toda a sua tristeza irá embora. Isso aqui é só para devoto bem avançado, né? Se vir nos 2 períodos do dia. Para a gente é impossível. Mas a gente pode residir em Nava Dwipa, como? Lembrando Sri Chaitanya Mahaprabhu e cantando o nome de Gauranga Mahaprabhu e Mahamantra. Isso é possível, mesmo não estando lá. E se vir Chaitanya Mahaprabhu também é possível. Isso também é possível. Fazendo isso, toda tristeza vai embora. Isso também é possível. Asta Kali Asta Parakar Krishna Lilasar Gaurodita Bhave Bhaja Pabe Prema Chatmatkara. Com os sentimentos revelados por Goura, adore os 8 tipos dos super excelentes passatempos de Krishna durante os 8 períodos do dia e você conseguirá o incrível amor divino. Krishna Bhaji Bare Jare Kanta Chiman Gaudirasta Kali Bhaja Krishna Rasadhan. Aqueles que sinceramente desejam servir Krishna devem servir Goura, cuja riqueza é a devoção a Krishna.
durante os 8 períodos do dia em Gouda. Se alguém deseja servir Krishna, primeiro deve servir Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Jagadananda Pandita fala. Quem sinceramente deseja servir Krishna, então deve servir primeiro Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Do contrário, Krishna é impossível. E Gauranga Mahaprabhu veio distribuir Krishna. Sem a misericórdia dele, quem pode alcançar Krishna? Ninguém. Você vê no Kirtana, Gaura Prema Rasarnave Jitarange Jiva Dube Shiradha Madhavayantaranga. Aquele Kirtana, Gaurangueira Duti Pada, canta isso. Sem misericórdia, Chaitanya Mahaprabhu e Navadvipa, ninguém pode alcançar, entender o amor de Radha Krishna, nem alcançar Vrindavan, nem ter Krishna Prema. Shri Gauda Mandala Bhumi Jivajane Chintamane Tarahoi Braja Bhumeva. Aquele que não entende que Navadvipa é não diferente de Vrindavan, jamais pode alcançar Radha e Krishna. Ele falou que se alguém sinceramente deseja servir Krishna, deve servir Gaura. Qual a riqueza de Gaura? Devoção a Krishna. Se alguém tentar pular isso, lá na frente é igual tentar pegar coisa em árvore, sem ter capacidade, ele vai cair lá de cima e esborrachar no chão. O resultado vai ser 0. No outro Kirtan, Lochana Das canta, Reno Nitai Bine Bhai Radha Krishna Paitenai. Reno Nitai Bine Bhai, ó irmão, se você não adorar Nityananda Prabhu, Radha Krishna Paitenai, jamais vai obter Radha Krishna. Vários kirtans e versos descrevem isso. Sem Nityananda Prabhu Sri Guru Gauranga, ninguém pode obter amor por Krishna. Então, esse é outro segredo da consciência de Krishna, Nari Chaitanya Mahaprabhu. É esse, da ênfase Sri Guru Nityananda Prabhu e Gauranga Mahaprabhu para conseguir misericórdia de adorar ou obter Radha Krishna Prema, Braja Prema. É um grande segredo. Se alguém for entender isso e praticar isso, ser capaz disso, então ele vai ver que o caminho não é tão difícil assim. Vai ter que ter determinação, é difícil, mas não vai ser tão difícil, porque Nityananda Prabhu é bem misericordioso, Chaitanya Mahaprabhu também. Krishna é também, mas não tanto. Você vê no passatempo de Krishna, ele matou vários demônios. O passatempo de Chaitanya Mahaprabhu não matou ninguém e deu prema para eles. Ao contrário. Quando Krishna mata, às vezes a pessoa alcança o quê? Brahma, impessoal, ou seja, ela vai para o vazio. Mas Chaitanya Mahaprabhu não fez isso, ele deu prema, ele deu positivo. Não matou ninguém e não deu vazio para ninguém. Por aí a gente vê a diferença. Chaitanya Mahaprabhu mais misericordioso, mais do que ele, Nityananda Prabhu, que é Sri Guru, mais do que Chaitanya Mahaprabhu. Então aí está o segredo. Pouca gente dá atenção, mas aqueles que dão atenção progridem rápido. A gente tenta pular direto, só para cair depois. Então, se alguém quer entender essa linha, esses versos aqui devem ser compreendidos. Limpo, quer cantar aí?
Boa noite, Prabhu. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí, ó, vai falar isso aqui no próximo. Para não achar que é exagero meu. Jagadananda Pandita vai falar no próximo aqui. Na verdade, isso foi cantado por todos os associados de Chaitanya Mahaprabhu e nossos mestres espirituais. Foi cantado isso. Escrito. Gaura Bhava Nahi Jane Je Krishna Bhajite Chai Aprakrita Krishna Tattva Tarakabhu Nahi Bhai. Aqueles que desejam servir Krishna, mas não compreendem os sentimentos de Goura, nunca perceberão a divina natureza de Krishna. Jamais perceberão a divina natureza de Krishna. Você vê, isso é tão verdadeiro. Quando eu leio isso aqui, eu lembro, quando eu estava indo na ISCO, 19, 20 anos, eu lembro que eu gostava de Krishna, de Shiva, mas não tinha realmente não tinha decidido a entrar naquela linha e praticar mesmo com a mente fixa, não tinha decidido. Aí eu lembro um dia que eu entrei na sala do templo, tinha um Chaitanya Charitamrita, que a pessoa que ia dar aula ia ler e tal. Eu fui lá, tinha acabado de lavar a sala do templo e era de tarde, eu ia ficar lá até o Kirtana de noite. Era 2 horas, o Kirtana era só 6 da tarde, ou seja, tinha 4 horas. Peguei o Chaitanya Charitamrita e comecei a ler. Biografia de Chaitanya Mahaprabhu. Não consegui largar, só parei na hora que começou a chegar 4 horas lendo. Foi aí, lendo a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, que eu decidi realmente seguir essa linha. Ou seja, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Então você vê que esses versos aqui, ó, sem compreender Chaitanya Mahaprabhu, ninguém pode perceber a natureza divina de Krishna. Quem vai perceber a natureza divina de Krishna? Se ele não ensinou nada, se ele dança com várias jovens de noite, quem que vai compreender isso? Se é difícil até para Brahma, criador do universo material. Secundário, mas aquele que é o arquiteto do universo material. Impossível. Só quando a gente vê a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, como que ele praticou, as atividades que ele fez, o que ele fez na Índia. Esse dia eu estava lendo a peregrinação dele no sul da Índia, como foi o diálogo dele com os budistas, com os mayavadis, com os pancharatas. Aí sim a gente pode entender Krishna. Do contrário, aqui ó, aqueles que querem seguir Krishna, mas não entendem o sentimento de Goura, jamais pode perceber a divina natureza de Krishna. Ninguém pode perceber a divina natureza de Krishna. Quem vai perceber que Deus está brincando no parto de mãe Yashoda e não tem força nem para pegar um copo de leite sozinho? Quem vai perceber isso? Sem misericórdia de Goura? Ninguém. A pessoa pode até falar, não, eu percebo, mas lá no fundo dela, zero. Então esse verso fala, sem misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, ninguém pode perceber. Isso foi difícil até para Brahma, que falar da gente pobre alma caída. Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, a gente pode compreender a natureza de Cristo como Deus, como suprema personalidade de Deus. Esse verso deixa claro, e isso é real. Na minha vida eu pude ver isso. Isso é real igual 2 mais 2 é 4. Carol cantar aí, Mahamantra.
Boa noite a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, a gente pode compreender a natureza divina de Krishna. Dúvida aí? Quer ver, por isso é que a gente vê que não só as pessoas que dizem praticar Bhakti ou gostam de Krishna não podem compreender que Krishna é Deus, mas também as pessoas de outras religiões, muito difícil também compreender que Krishna é Deus. Muito difícil. E a gente, Deus naturalmente, até nas linhas Vaishnavas, Deus é visto como Criador de tudo, de todos, o Todo-Poderoso. Mas Krishna não. Krishna é isso tudo, mas ele aparece como criança. Como criança. Que tem, aparentemente tem pai, tem mãe. Mais ainda, dança com jovens de noite. Não só uma, mas várias delas. Quem vai compreender isso? Ninguém. Só pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, mais ninguém. Por isso é a dificuldade. É pela misericórdia de Sri Guru Gauranga, isso se torna possível. E aí a pessoa pode progredir com firme fé, ela não vai ter dúvida que Krishna é Deus. Essa dúvida vai ser executada a zero, decapitada pela misericórdia de Sri Guru Gauranga. Do contrário, vai sempre ter dúvida. Será que Krishna é Deus? Igual a gente vê. Aí as pessoas começam a praticar Mahamantra, Hare Krishna. Passa 10 anos, será que é mesmo? Acho que não é possível. Vamos lá, vou sair disso, melhor eu garantir lá, já estou perto da morte, eu estou indo para a morte, eu vou garantir em Jesus Cristo, que é mais garantido, do que eu ficar na dúvida, que aí acaba voltando. Por essa dúvida também. E não é fácil compreender. Mas se alguém tem fé, os Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu, ele compreende isso, a dúvida acaba e ele progride rápido. Esse é o segredo. E uma fé com dúvida também não vai fazer progredir. A pessoa tem que encarar aquelas dúvidas e ir aprofundando até chegar na verdade. Eu orando para Sri Guru Gauranga, através da misericórdia de um Vaishnava e Chaitanya Mahaprabhu, ela não vai ter dúvida. Aí ela pode progredir. Do contrário, não. Nesses 2 versos deixa claro também aqui. Próximo. Um acharya não é confinado aos princípios sociais e religiosos. Kibavarni, kibashrami, kibavarnashramahin. Krishna Tattva Vitaje Seyacharya Pravin. Página 26, Carol. Qualquer pessoa que conhece a natureza de Krishna é um acharya, mestre espiritual iniciador fidedigno. Não importa se ele pertence a uma ordem social e religiosa ou não. Não importa se uma pessoa pertence a alguma ordem social ou religiosa, seja ela numa instituição ou religiosa ou não, ou é de tal ordem ou classe ou não, se ela conhece a natureza de Krishna, ela pode ser acharya. É bom entender aqui que esse conhece é explicado nas escrituras, que não é só conhecer através das verdades fundamentais ou ter alguma realização, não. Isso não torna ninguém acharya. Aqui está falando no sentido de alguém que está
perfeito no processo. Ou seja, ele vê Krishna 24 horas. Esse está qualificado para dar iniciação e se tornar um acharya, só esse. Então, esse conhecer aqui não é simplesmente através das escrituras ou ser um praticante e ter alguma realização, não. É bem acima disso. Próximo. Quem vai ler? Carol, Denis. Lincoln vai ler? Ô Prabhu, eu não consigo não. Eu tô no ônibus aqui, tá bem difícil. Carol, Denis. Essa aqui, por aceitar um falso guru, tudo é perdido? Isso. Ashala katha chede bhai varneje karyadar asad guru karitara vinasta purvapa. Irmão, o passado e o futuro daqueles que rejeitam a verdade reverenciam o status social ou aceitam um guru falso, será arruinado. Reverencia o status social e aceitam um falso guru, são arruinados. O Gurudev falava que hoje em dia tem gente que vê, qual que é o status desse guru? Quantos discípulos ele tem? 10 mil, 100 mil, então ele é bom. Virou esse o julgamento. O Gurudev citava o exemplo de um guru na Índia, que tinha tipo 500 mil discípulos, e que depois de um tempo ele foi preso, estava na cadeia. E tem um outro mestre espiritual também, não vou citar o nome, mas dentro do Vaishnavismo ocidental, aí, tem um que tem também mais de 100 mil discípulos também, que nem canta Mahamantra, perguntar quantas voltas, o dia inteiro, na administração, esse templo, criando templo, iniciando gente, mas ele mesmo não pratica nada. Então, muita gente vai nesse status social ou de número, né? Então, eles aceitam um falso guru e são arruinados. Por isso é que, para aceitar guru, é dito na escritura, a pessoa deve analisar um ano analisando e orando para Cristo, para dar visão para compreender. Deve ser bem cautelosa antes, porque depois já era. Se aceitar um falso guru, a vida dela está arruinada. Vai para o inferno o guru e ela junto. Então deve ser bem analisado antes. E orar para Krishna para dar esse poder de visão para ela. Contrário, bastante perigoso. Capítulo 12. As glórias dos Vaishnavas. Devoção a Krishna e lugares sagrados. Jalamaya Tirtha Mritshila Maya Murti Bahukale Deya Jivari de Dharma Spurti. Por banhar-se em águas santas e adorar as deidades do Senhor, feitas de barro ou mármore, pode-se obter alguma realização dhármica, apenas depois de muito tempo. Krishna Bhakta Dekhi Dure Jaja Sarva Nath Krishna Bhakti Samudit Haya Paramah.
mas simplesmente por ver um devoto de Krishna, todos os obstáculos são destruídos, e a riqueza suprema, devoção por Krishna, desperta completamente. Gangara Parasha Haile. Tem um Kirtan, Bhaktivinoda Thakur canta também. Por tocar a água do Ganges, alguém purifica. Mas só por ver um Vaishnava, Bhakti, pode manifestar no coração. Então você vê a visão de um devoto puro de Deus, um mensageiro enviado de Deus, só de ver da maneira apropriada, claro, né? Não é de qualquer jeito. Você vê quantas pessoas viram Jesus Cristo e até meu mestre e Bhaktisiddhanta, mas quantos se renderam e foi todo mundo. Mas aqueles que chegaram da maneira apropriada, só de ver, todos os obstáculos da vida foram embora. Só de olhar, não precisava mais nada, só de ver. Já a água do Ganges e a deidade, se alguém adora elas ou entra na água do Ganges por muito tempo, gradualmente, coisas religiosas externas são reveladas, externas. Agora, o devoto não precisa nem encostar, só de ver, e não manifesta só coisa religiosa externa, dármica, mas interior. Ou seja, Bhakti. E todos os problemas vão embora. Isso a gente vê na vida de vários discípulos de grandes acharyas, que realmente acontece isso, só de ver. Você vê os discípulos de Jesus Cristo, Maomé, todos eles foram assim, eles tinham vários problemas, passavam várias dificuldades, viram da maneira correta, acabou o problema. Todos os problemas foram embora. E Bhakti manifestou no coração. Então, esse verso, ó, é prático. A gente tem vários exemplos disso. E realmente acontece isso. Esse é o poder do devoto. Não é qualquer devoto, isso é muito raro. Igual o Sol e a Lua, só existe um ou dois. É muito raro ter uma visão de um enviado desse na Terra. Então, não é todo dia que acontece com qualquer pessoa. Muito, muito raro. Sudurlaba. A palavra Durlaba quer dizer raro. Quando é usado nesse sentido aqui, para encontrar esse tipo de Bhakta, ela é acrescentado o su, que é tipo um super, de super. Sudurlaba, é super raro. Isso não é toda hora. Então, esse tipo de Bhakta pode, só pela visão, pode fazer tudo isso. Darshana. É mais auspicioso do que a água do Ganges, muito mais do que a água do Ganges, ou qualquer rio sagrado ou lugar sagrado. Próximo. O resultado da associação com os devotos. Samsara Brahmite Bhav Khayol Mukha Jabe Sadhu Sangha Samghatan Bhagya Krame Habe. Quando a perambulação da alma no mundo material chega ao seu final, então, de acordo com sua fortuna, ela obtém a associação com os devotos puros. Isso tem um verso também que fala Brahmanda Brahmite Kona Bhagavana Jiv Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bid. Quando
ciclo de rodar nesse mundo está chegando perto do fim, então, por essa boa fortuna, essas pessoas afortunadas têm essa visão desse tipo de bhakti. Ou seja, muito raro. Porque isso requer sukriti. Várias vidas acumulando atividades devocionais leva a pessoa a ter a visão divina desse enviado de Deus. Por esse motivo que não é todo mundo que tem essa visão desse mensageiro. Isso depende de outras vidas. Aí alguém pode falar, mas muita gente vê errado. É o tipo de visão, quem realmente viu. Teve várias pessoas, Kamsa viu Krishna. O que ele queria fazer? Matar Krishna. Pilatos viu Jesus Cristo. O que ele queria fazer? Matar Jesus. Isso não é visão. Aqueles que viram da maneira correta é muito raro. Então, isso está falando aqui, é só aqueles que já vêm na vida devocional por algumas vidas, acumulando vários milhares de vidas, crédito, conseguem ver da maneira correta e ter o Darshana. Esses pegam o benefício da associação com o sadhu. Então não é todo mundo. E é poucos já que vêm, mas dentre esses que vêm, mais limitado ainda aqueles que realmente veem. Outros só veem com o olho material, não conseguem benefício. Os que realmente veem conseguem benefício. Então é super raro de todos os jeitos. Carol ia falar aí, perguntar aí. É que me surgiu uma dúvida. No início do verso dá a entender que tem um fim, um número final. Como está chegando ao fim, significa o ciclo dela rodar nesse mundo está chegando ao fim. Eu achava que era infinito. Não, se alguém consegue a associação do sadhu e pratica bhakti, se torna perfeito, vai para o mundo espiritual. Não volta mais, não. Como que é infinito? Ah, não, mas são só pessoas que praticam, então. Isso está falando aqui. Mas que praticam Bhakti, não que, por exemplo, só acumulam. Não, esse acumular vai levar a pessoa, depois de milhares de vidas acumulando, vai levar a pessoa, através dessa fortuna, a obter associação com o sadhu, entendeu? Mas uma pessoa que está, assim, praticando. Já Precisa vem há praticar milhares Bhakti de puro? vidas acumulando créditos. Não precisa praticar Bhakti puro? Ela vai praticar depois de conhecer o sadhu. Antes, como é que ela vai praticar bhakti? Ela vai conhecer através do crédito o devoto puro. Receber iniciação, ela tem a oportunidade de começar a prática. Pode ter sido que ela começou a praticar em outras vidas também e agora está aperfeiçoando. Até ficar totalmente perfeito. Não, é que às vezes o senhor fala, a gente não sabe como vai vir na outra vida, né? A impressão que eu tenho é que às vezes a pessoa até pratica coisas boas, mas não pratica Bhakti, mas busca uma espiritualidade, né? Busca conhecer Deus, tem essa associação, por exemplo, que a gente tem, eu que não pratico como, né? Mas aqui não entra aqui, né? Porque eu não Não. sou esse devoto aqui, né? Nem o senhor é? Claro que não, né? Tá longe disso. Aqui tá falando sadhu, significa Sudha Bhakta, devoto puro, perfeito. Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Não, Bhaktivinoda sim, mas o Thakur. senhor E é esse tipo de devoto tá falando aqui. a Associação dos Devotos Puros, esse eu entendi. Isso Não tá é o falando senhor. aqui. Não, isso sim. Claro que não, né? Não, entendi. Mas que às vezes o senhor fala, dá a entender que corre o risco, assim, uma pessoa que está buscando de se não vai até o fim, né? Não sabe como vai vir na outra vida, pode vir na forma até de um animal. Nada é garantido, de acordo com a consciência dela. De acordo com a consciência.
Aqui está falando das pessoas que vêm acumulando crédito por muitas e muitas vidas, entendeu? Não está falando isso que está falando. Entendeu? Uhum. Aqui está falando pessoas que já vêm acumulando isso e, através da imensa fortuna, alcança associação com o devoto puro. Essas Real pessoas, associação, não só vê igual qualquer um vê, mas realmente vê de verdade, entendeu? essas pessoas que vão acumulando crédito sempre vão estar reencarnando em vidas, corpos humanos, né? Como seres, É, como homem e mulher. é. Entendi. Aqui está falando num estágio Entendi. avançado de acúmulo, ela alcança a associação com o devoto perfeito. Entendeu? Sadhu Sangha Phale Krishna Sarveshware Bhavadaya Hai Bhai Jiverantare. Irmão, o resultado desta associação com os devotos é que a devoção pelo Senhor dos Senhores, Krishna, manifestará em seu coração. E por associar com esses devotos perfeitos, devoção por Krishna vai aparecer no coração deles. Próximo. O principiante, Kanista Adhikari. Devoto neófito. Agora vai falar sobre os 3 níveis de devoto aqui. Seita Prakrita Bhakta Dikshita Haya Krishnarchana Kare Vidhi Margete Vasya. Os devotos principiantes se tornam iniciados e adoram Krishna em accordância com as regras e regulações. Uttama Madhyama Bhakta Nakare Vicha Shuddha Bhakti Samadharna Hayataha. Eles não podem compreender quem é um devoto avançado e quem é um devoto intermediário, e então não apreciam os devotos puros. Esse é o devoto canista. Você vê, até mesmo alguém que foi iniciado não consegue compreender quem é canista, quem é devoto intermediário e quem é devoto puro. Então, eles não podem apreciar da maneira correta, acaba cometendo várias ofensas. Esse é o devoto canista de cara. Ele simplesmente se torna iniciado e adora a deidade de acordo com as regras e regulações. Aí, como não tem realização espiritual nenhuma, ou quase nenhuma, ele não consegue diferenciar entre os 3 níveis de devoto. Então, esse é o devoto iniciante, ou neófito, chama canista de cara. Próximo. Próximo. O devoto intermediário. Madhyama Bhakta. A característica do devoto intermediário Madhyama Bhakta. Krishna Prema Bhakti Maitri Mudhe Kripa Shuddha Bhakta Dveshi Upekhaja Tihota Prakrita Bhakti Sadakha Madhyam Atisigra Krishna Bale Hai Beutam. Aquele que possui amor por Krishna faz amizade com os devotos. É misericordioso com os tolos e ignora aqueles que invejam os devotos puros. É um devoto intermediário, real praticante de Bhakti.
Pela graça de Krishna, ele se torna um devoto avançado muito rapidamente. Esse é o devoto intermediário, porque ele tem alguma realização e ele é fixo e estrito na adoração a Krishna e nas palavras de Sri Guru. Então ele faz amizade só com aqueles que são bem dispostos a Deus, é compassivo com os ignorantes e tolos e rejeitam aqueles que são anímicos aos mensageiros, os profetas, os devotos puros e a religião. Eles simplesmente ignoram ou renunciam a esse tipo de associação. Esses são reais praticantes da devoção, esses são os devotos intermediários, Madhyama Bhakti. Pela misericórdia de Cristo, eles avançam, se tornam devotos avançados. Esse é o devoto intermediário. Próximo. O devoto avançado. Esse é o primeira classe, devoto puro, Uttama Bhakta. Sarva Bhuteshi Krishnera Bhava Sandarshan Bhagavane Sarva Bhute Karena Darshan Shatru Mitra Vaishayete Nahi Raghadvesh Tiho Bhagavatotam Ei Gaura Upadesh. Aquele que vê a presença de Krishna em todas as entidades vivas, vê que todos eles estão relacionados com Krishna e não tem apego ou aversão aos inimigos, amigos ou o mundo. São devotos avançados. Estes são os ensinamentos de Gaura. Por isso que a gente não deve imitar, tá vendo? Tem gente que fala, tem que fazer igual Jesus Cristo, o cara te deu um tapa, você dá o outro lado. Ele vai estar imitando, o sentimento interno dele é de fazer alguma coisa. Se ele fizer isso, ele está imitando. Porque esse é o sintoma do Uttama Bhakta. A gente não é o Uttama Bhakta. Então se alguém real praticante, ele vai ter que evitar esse tipo de pessoa. Então não vai ser igual o Uttama Bhakta, que olha todo mundo como devoto de Krishna. O Uttama Bhakta vê que todo mundo está servindo Krishna, menos ele. Essa é a visão do devoto perfeito. Todo mundo está servindo Deus, menos ele. Essa é a visão do devoto perfeito. Ele vê que todo mundo está em Krishna, Krishna está em todo mundo. Não vê diferença entre inimigo e amigo. Esses são os devotos de primeira classe. Um nível bem alto de Bhakti. Ninguém deve tentar imitar, né? Tem gente que usa esses exemplos para fazer igual, mas vai ser só imitação, não vai ser uma coisa genuína, não vai gerar bom fruto nenhum. Quando a gente chegar lá e for natural o sentimento, a gente pode agir daquele jeito. Do contrário, a gente deve agir igual ao nosso nível, do jeito que está dentro, né? Fala. Próximo. Como o devoto avançado aceita as coisas materiais. Como esse devoto Uttama Bhakta aceita as coisas materiais. Vishaya Indriya Dvare Karyasvika Raga Dvesha Hina Bhakti Jivane Jaha Samasta Jagat Dekhi Vishnu Mayamai Bhagavata Ganotam Sei Mahasai. Uma grande alma aceita as coisas materiais através dos sentidos, mas vive uma vida de devoção livre do apego e da aversão. E também vê todo o mundo como sendo uma manifestação da energia de Vishnu. Estes são os avançados devotos do Senhor.
Ficou claro aí os 3 níveis aí? Isso é importante saber. Os 3 níveis. Dúvida não? Próximo. Como eles controlam os sentidos? Dehendriya pranaman buddhi yukta sabe janmanasa khuda trishna bhaya upadrave anitya samsara dharme hana mohahi Krishna smari kalakate bhakta samichi. Mesmo que eles tenham um corpo, sentidos, força vital, mente e inteligência, estes devotos avançados não são afetados pelo nascimento, morte, fome, sede, medo e perturbações, nem tampouco pela temporária natureza deste mundo. Eles passam o tempo lembrando-se de Krishna. Então esses devotos perfeitos não são afetados por nada disso. Eles passam o tempo lembrando os passatempos de Krishna, e assim passa sem ser afetado nem mesmo por nascimento e morte. Você vê, o simples fato de morrer para eles é simplesmente voltar para os passatempos eternos, que já estava lembrando enquanto estava aqui, ou seja, nada. Não é afetado por nada disso. Próximo. Eles performam atividades mundanas apenas para manter o corpo e nunca para desfrute sensorial. Jarachite nirantar jashodanandam dehajatra matrakam karmera graham. O devoto que tem Krishna sempre presente no coração aceita as atividades mundanas apenas para manter o corpo. Kama karma bijarup vasanatar chitanahi janme bhakti tattvasar. Desejo material, a semente das ações mundanas, não manifesta em seu coração. Esta é a essência da devoção. Nem a semente de ações mundanas manifestam no coração deles. Nem a semente, ou seja, nem um cheiro de pensamento mundano manifesta. Nada. Essa é a mentalidade do devoto perfeito, Tama Bhakta, Suddha Bhakta. Alguém tem pergunta aí? Entenderam tudo? Bom. Namo Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvichesha Sunavadi Vajracharya Shatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Shatarine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyagani Shishman Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namo Vishnu Padaya Iradikaya Priyasmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya 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 Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya 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 Gurudev. Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya 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 Gurudeva, Gurudev, Gurudeva, Gurudeva, Jaya 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 Gurudeva. Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada. Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Agora Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Jai. 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 Shri Guru Padma Vishnu Pad Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. 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 Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Sanat Jai. Swami Prabhu Ki Jai. Jai. Shila Jagadananda Pandit Ki Jai. 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 Jai Sachinandana Gaura Hari Nityananda Prabhu Ki Jai. Jai. Panchatattva Ki Jai. Jai. Jai Shri Prema Vivarta Grantha Ki Jai. Jai. Todos os devotos reunidos Ki Jai. Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Haribo, boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Haribo.